Vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade dependente? Olá, sou Renata Gonçalves, médica, psiquiatra. Bem, o que define o transtorno de personalidade dependente? Você imagina? Vamos lá. Se caracteriza por uma necessidade generalizada e exagerada em ser cuidado, e levando essa pessoa à submissão e também a comportamentos viscosos, ou seja, grudentos. É mais comum em mulheres que em homens. Esse transtorno leva as pessoas a perderem a autossuficiência, são pessoas que têm uma autoestima muito baixa, que precisam sempre que os outros concordem com o que elas vão fazer e reafirmem o tempo todo que elas devem fazer aquilo. São pessoas realmente que ficam nas mãos de outras pessoas e elas gostam de ter essa pessoa resolvendo as coisas por elas. Geralmente, eles elegem uma única pessoa para decidir quase tudo da vida delas. Essa pessoa geralmente tem, inclusive, senhas de banco, cuida da vida financeira dela, cuida de várias áreas de trabalho, do que vestir, acaba não tendo uma personalidade própria, fica tudo nas mãos de outra pessoa. É bem provável que esse transtorno se desenvolva devido a condições culturais, a relacionamentos prévios sofridos, desgastantes, né? E com certeza também a boa parte de um quadro de ansiedade aí não tratado, que leva a essa dependência emocional, dependência afetiva. Essas pessoas geralmente elas não gostam de decidir nada porque elas se acham incapazes de decidir. Elas têm uma autoestima muito baixa, elas não acreditam no potencial delas. E muitas das vezes elas preferem não tomar atitudes, não seguirem adiante com as coisas delas, justamente com medo de que as pessoas achem que elas podem seguir adiante e de repente abrir mão delas, elas serem abandonadas. Então, o medo do abandono é muito forte nessas pessoas. Elas acabam se submetendo a situações humilhantes, degradantes, abusos físicos, psicológicos, emocionais e até sexuais, para estar ali colada àquela pessoa, sendo cuidada por aquela pessoa. Elas também têm grande dificuldade de externar quando elas não concordam com alguma pessoa ou com algum assunto, por medo da rejeição e do abandono. Então, por mais que elas não concordem, às vezes, na maioria das vezes, elas se submetem a certas situações justamente pelo medo do abandono. E são pessoas também que, quando chegam ao fim de um relacionamento, elas imediatamente arrumam outra pessoa, sem critério nenhum de escolha, mas apenas como uma tábua de salva-vidas. Essas pessoas geralmente são pessoas que na parte de trabalho, né, elas geralmente não gostam de atividades onde elas tenham muita responsabilidade. Elas preferem ficar à sombra, à margem das outras pessoas. Então, resumidamente, são pessoas que têm uma dependência muito grande de outras pessoas, não só afetiva, mas ela se coloca em submissão a outra pessoa em todos os sentidos. Vou dar um exemplo daquelas pessoas que não conseguem ir ao médico sozinho, que vai ao médico, o médico faz uma pergunta para ela, quem responde é o parceiro, o companheiro ou a companheira. Não sabe mexer na internet, é questão de banco digital, fica tudo por conta da outra pessoa. E se por um acaso essa pessoa abandona, arruma outro relacionamento ou morre, ela fica sem chão, ela fica à deriva. Então, realmente é um transtorno de bastante sofrimento para essa pessoa e para quem está junto, porque ela acaba sufocando essa outra pessoa, ela gruda nessa outra pessoa, ela transfere muita responsabilidade que ela deveria ter
com a vida dela, com o dia a dia dela para outra pessoa. Então, acaba sobrecarregando essa outra pessoa também. Diagnóstico diferencial, a gente tem aí principalmente o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade histriônico. Se você ainda não sabe sobre eles, tem aí nos outros vídeos. Mas como, né, comorbidade, ou seja, doença associada que pode coexistir, né, com esse transtorno de personalidade. Nós temos o borderline, nós temos o histriônico, nós temos a depressão, nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, o alcoolismo, enfim, são várias outras patologias que podem estar juntas com o transtorno de personalidade dependente. Então, minha gente, o tratamento, mais uma vez aqui, entra o trabalho do psiquiatra, o trabalho do psicólogo, que em conjunto tem uma resposta melhor, mais efetiva e mais rápida do tratamento desse transtorno, que não deixa de ser um sofrimento muito grande para o portador desse transtorno e também das pessoas que o cercam. Embora seja até um transtorno perigoso, onde a pessoa que sofre desse transtorno de personalidade dependente, ela pode ficar submissa a pessoas com segundas intenções, que queiram, de alguma forma, ter algum tipo de ganho em cima dessa pessoa, inclusive financeiro. Então, é bom a gente parar para pensar um pouquinho nas consequências de um transtorno não tratado. É isso, minha gente. E essa aqui veio me fazer companhia hoje, ó. Tava louca para aparecer no vídeo. Essa é a Mia. Um beijo. Até o próximo transtorno.